Da série BPO Financeiro do Zero ao seu 10º cliente. Segura a sua ansiedade que nos próximos 10 minutos nós vamos falar sobre preciso ter formação em contabilidade para começar no BPO Financeiro? Vamos desmistificar isso de uma vez por todas? Então vamos lá, vídeo 4. Pronto? A dúvida mais comum de quem quer começar: precisa ser contadora para trabalhar com BPO Financeiro? Eu já respondo de antemão, não. Mas vamos desmistificar isso de uma forma clara? Vamos lá. Não necessariamente, mas você precisa saber exatamente o que é da sua responsabilidade. Resumindo, você não precisa ser contadora, mas se você não souber separar o que você faz do que você não faz, você é conduzida a resolver problemas que não cabem a você, BPO financeiro. Alessandra, mas eu sou formada em contabilidade, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Ok, entenda que seriam pacotes. Nós vamos estudar isso mais para frente na estrutura de negócio, tá? Mas entende que seriam pacotes? O BPO financeiro entrega X, contabilidade entrega Y. A pessoa que você fechou o contrato, ela também quer contabilidade, então você está vendendo um pacote X, BPO financeiro, com pacote Y, contabilidade. É outro ticket. Então, se você tem essa clareza, você precifica o seu trabalho de uma forma mais correta. Mas foco aqui, tá? Não necessariamente, mas você precisa saber exatamente o que é da sua responsabilidade, ok? Entender do seu escopo, o que você vai entregar de fato como BPO financeiro para o seu cliente. Contar com um contador parceiro, ou seja, na verdade, você não precisa saber contabilidade, mas sim, você precisa estreitar os laços com o contador do seu cliente. Para quando você tiver dúvidas, até mesmo para você enviar o relatório de fechamento mensal financeiro para a contabilidade, você precisa saber as informações corretas e os prazos que o escritório de contabilidade precisa, tá? Então, a parceria, a união de vocês dois, ela é muito importante, mas você não precisa ser BPO financeiro, ó, não precisa ser contador, ok? Atuar com segurança e limites claros, ou seja, para você conseguir fazer seu trabalho com segurança, você precisa de fato saber o que você faz e o que você não faz, tá? Para não se auto-sabotar, tá bom? Vamos lá. BPO vezes contabilidade. Funções diferentes. O BPO financeiro faz contas a pagar e a receber, organização de comprovantes, controle de entradas e saídas, conciliação bancária, fluxo de caixa, relatórios financeiros. Dá um print nessa tela, porque isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. O que que o contador faz? Obrigações legais fiscais, apuração de tributos, registros contábeis, declaração ao fisco, análise contábil técnica, planejamento tributário. Essa daqui, ó, planejamento tributário. Essa daqui é uma quebra de objeção para você, BPO. Quando o cliente, você for ofertar o seu serviço de BPO financeiro e o possível cliente disser, ah, mas eu já tenho contador. Aí você fala, olha, é extremamente importante que você tenha um contador e é fundamental. Mas ele só consegue fazer o planejamento tributário, ainda mais agora, no ano de 2026, que começaram essas mudanças nas regras tributárias. Se não tiver a gestão financeira correta para você entregar o relatório ao final de um período, o seu contador não consegue fazer o planejamento tributário corretamente, porque ele precisa de dados corretos. Entendeu? Então, esse último ponto aqui, printa e circula, planejamento tributário. Ele também serve como quebra de objeção, tá bom? 5 pontos para atuar com segurança no BPO financeiro. Vamos lá? Entender o operacional financeiro e o que não é. Ou seja, separar claramente o que é a rotina financeira do que é área contábil fiscal. Anota, igual coloquei para vocês no post anterior, anota direitinho, saiba o que você faz e o que você não faz. E eu acho que isso é muito mais difícil para quem estudou contabilidade ou trabalhou no escritório de contabilidade, porque as coisas acabam se fundindo. Por exemplo, o demonstrativo de resultado, o DRE, existe o contábil e o gerencial. O BPO financeiro faz DRE gerencial. A gente trabalha com regime de caixa, ou seja, dinheiro que entra e sai, tá?
Agora, contábil, eles trabalham com regime de competência, ou seja, provisionamentos de recebimentos futuros e pagamentos futuros, entendeu? Então, ele pega toda uma análise completa. Nós trabalhamos com o gerencial, mas isso a gente vai ver mais para frente. Saber o que não é sua responsabilidade. Não improvisar sobre impostos, declaração, classificações contábeis. No imprevisto, você não acha nada. Tudo que for relacionado ao contábil, você precisa direcionar para o contador. Não de forma grosseira, mas você precisa direcionar, tá? Para que tudo fique certo. Ter apoio de um contador parceiro. Essa parceria toma o serviço mais completo e protege você e o cliente. Ou seja, sim, crie vínculo com o contador do seu cliente. Tá? Tenha o WhatsApp dele. Isso é uma das informações que você pede enquanto você vai implantar o BPO. É um dos dados que você pede. É muito importante ter. Montar a atuação clara dentro do seu escopo, saber exatamente o que faz, como faz e até onde vai a sua responsabilidade. Trabalhar com segurança e respeitar limites. Profissionalismo é saber onde você atua e comunicar isso com clareza. Não precisa ter medo quando um cliente solicita algo que não faz parte do seu escopo, da sua entrega, o que foi registrado em contrato, na implantação, no alinhamento de expectativa que você teve com o cliente. Não tenha medo de expressar com clareza o que você faz e o que você não faz. Isso evita problemas futuros, tá? Na prática, como responder quando o cliente pede algo fora do seu escopo? Imagina a situação: o cliente pergunta sobre imposto, declaração, enquadramento tributário. Você não deve responder assim, acho que é assim, pode ser que seja esse imposto. Responder sem saber é muito arriscado, tá? Agora, como eu comecei falando com vocês, resposta certa é: essa parte precisa ser validada com o contador. Minha atuação é na rotina financeira operacional. Essa parte, minha atuação é na rotina financeira operacional, dependendo do tom que você fala, pode soar agressivo para o cliente. Você fala desse jeito, ele entende você falando assim, pergunta para dois, não é problema meu. Entende? Então, é muito mais interessante você dizer: olha, João, em relação aos impostos, à declaração ou enquadramento tributário, é muito importante a gente ver isso junto com o contador Marcelo, tá? Ele vai te passar com mais exatidão tudo o que você precisa saber. E mais, tudo que a parte financeira precisar fazer para que ajuste, para que você veja qual o seu enquadramento tributário, ele me passa e a gente ajusta na parte financeira. Ou seja, você está ali disposto a fazer a sua parte, o seu trabalho, mas quem está apto a responder essa pergunta é o contador. Então, você se mostra solícito, mas não invade um espaço que não é seu, tá bom? Saber o que não é da sua responsabilidade protege você e transmite maturidade profissional, tá? O que faz a diferença? No BPO, o diploma não é o principal, definitivamente não é, tá? A vivência, ela é muito mais importante. O cliente não quer alguém que saiba tudo, ele quer alguém que organize, dê clareza e atue com segurança. Vamos fazer uma brincadeirinha com essas palavras que estão aqui? Mostrando aqui para vocês que é muito importante: método, clareza, responsabilidade, organização, comunicação e postura profissional. Vamos lá, vamos fazer de forma que vocês entendam. O cliente, ele não quer que você tenha um diploma em administração, contabilidade, economia e afins. Não precisa, desde que, quando você apresenta para ele a sua proposta, você tenha um método de como vai ser do início ao fim a sua entrega. E esse método tem que passar clareza, ele precisa entender o que você está falando. Não necessariamente, você não precisa passar minúcias da operação. Eu vou fazer assim, desse jeito assim, não. Você precisa mostrar para ele o seu método, como vai funcionar. Quem vai passar o quê? Quais são as ferramentas de comunicação? Depois eu vou entrar a fundo nisso
estruturação do seu negócio de BPO financeiro, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, você tem que ter um método, esse método precisa ser passado com clareza, você precisa transmitir responsabilidade, ou seja, quando você define datas, prazos, você precisa cumprir. Você precisa passar para ele uma organização através de ferramentas, uma estrutura muito bem feita. A comunicação precisa ser clara e a sua postura profissional é um dos pontos principais que vai valorizar o seu ticket, como você vai precificar o seu serviço de BPO financeiro. Se você atuar desta maneira, método, clareza, responsabilidade, organização, comunicação e postura profissional, você consegue fechar contrato e fidelizar cliente, tá? Porque isso é o que o cliente precisa, ele não precisa do seu diploma, tá bom? Erros que você pode evitar desde o início, tá? Resolver temas fiscais sem preparo adequado. Para. É fiscal? Não é seu. Um contador. Ou seja, encaminhe sempre para o contador parceiro. Falar como contadora sem ser, isso gera risco. Ou seja, se eu não sou formada em contabilidade, eu não domino, eu não vou fazer. Deixa claro seu papel operacional financeiro. E outra, vou repetir, eu acredito que tem muito mais dificuldade de separar as caixinhas, os profissionais que estão entrando para o BPO financeiro e que já trabalharam em escritório de contabilidade, faz faculdade de contabilidade, é mais difícil, ele quer trabalhar de BPO, mas ele está sempre entrando na caixinha da contabilidade. Se você quer entrar dentro dos conceitos e regras tributárias da contabilidade, venda os dois pacotes e deixe tudo isso bem claro. Se você quer vender apenas BPO financeiro, guarda a sua ansiedade e a sua vontade de mostrar que sabe e faça as coisas direitinho, porque isso no final vai acabar te prejudicando ao invés de te ajudar ou valorizar seu trabalho, tá bom? Não deixar claro o escopo de serviço ao cliente. Não deixou claro o que você vai fazer para ele e o que você não vai fazer. Isso gera um problemão, que ele começa a te pedir coisas, você quer mostrar resultado, quando vê, o que você virou? Você nem sabe o que você está fazendo mais e às vezes não entrega qualidade. E não é porque você não sabe, mas porque você se perdeu dentro do seu próprio processo. Porque você não impôs limite, não deixou claro, não alinhou as expectativas com o cliente de forma adequada, tá? Tem como fazer isso. Apresente o escopo antes de fechar qualquer contrato, ou seja, apresenta tudo o que você faz, o que você não faz, como que o cliente entra com a participação e o papel dele para que ele consiga ter, com você consiga passar os resultados que ele almeja, tá? Misturar funções de BPO e contabilidade, separar os papéis protege você e valoriza o serviço. Eu já mencionei aqui com vocês. Comece com orientação correta e evite problemas que atrapalham a sua imagem profissional. É o que eu falei. Se você mistura e acaba querendo resolver todos os problemas que aparecem para você, que não está dentro do seu escopo, da sua entrega, ao invés de você sair como uma pessoa que sabe fazer, que resolve tudo, você se perde dentro do seu próprio método e você prejudica o seu nome, a sua carreira profissional por conta disso, a sua imagem. Então, se contenha, tá? Você não precisa ser tudo para todos, precisa ser excelente no que faz, tá? Você entrega X, seja muito bom em X, tá? Prometa X, entregue mais que X. Mas não tenta ficar abraçando o mundo, porque isso vai te prejudicar, isso é um fato, tá? Vamos recapitular tudo que a gente falou até aqui? Preciso de formação em contabilidade para o BPO financeiro? Não. Você pode ser estudante de contabilidade, estudante de administração, ou não ser, nem ter curso superior para ser BPO financeiro? Sim. Você não precisa de conhecimento contábil para ser BPO financeiro e nem de faculdade, tá? Você precisa de experiência. Às vezes você adquiriu experiência trabalhando como CLT, tá bom? Entender o que é operacional financeiro e o que não é. Entendeu o que faz e o que não faz? Você já está assim, 50% do problema resolvido. Saber o que não é da sua responsabilidade como BPO financeiro te impede de meter os pés pelas mãos querendo resolver um problema que não te cabe, ok?
Contar com o contador parceiro quando a situação exigir. Não, não tenha vergonha de perguntar, tá? Se o seu cliente tem um contador, você tem o contato dele, surgiu dúvidas no plano de conta, na categorização de despesa, mande mensagem para o contador e pergunte. Antes de você perguntar, aprender, fazer a parte gerencial correta e encaminhar para ele o relatório exato do que passar vergonha no final, ok? Montar atuação clara e bem definida dentro do seu escopo. O que você faz, o que você não faz, de forma bem clara. Se for necessário, fale, reforce, pergunte, entendeu? Correto? Podemos caminhar daqui. Alinhe a expectativa de forma correta, sem medo, tá bom? Trabalhar com segurança, clareza e respeitar seus limites. Isso é fundamental. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar quais conhecimentos básicos preciso dominar antes de atender clientes. Isso aqui vai ser muito importante. Se você caiu nesse vídeo 4 de paraquedas, tá? Me segue não. Se inscreve no meu canal, aciona o sininho para você estar atento a todas as aulas, porque essa série tem 50 episódios, ok? Assim você assiste os anteriores e dá continuidade nos próximos, tá bom? Agora me fala, você tem formação na área ou veio de outra área? Como que tá o seu conhecimento? Vai partir de que ponto? Qual que você sente mais dificuldade? Tá? Coloca aqui nos campos, nos campos, no campo comentário, tá? Que eu te respondo, tá bom? E compartilha com quem tem essa dúvida. Compartilha o canal, comenta com pessoas que você conhece que gostariam de atuar como BPO financeiro, trabalhar de casa, ficar mais próximo da família, não seja egoísta. Compartilha, porque ao final dessa série de 50 episódios você vai estar apto para atuar como BPO financeiro. Isso eu garanto, tá bom? Então, aqui a gente se vê no próximo vídeo.